está olhando? Você está olhando para baixo ou para cima? Você está olhando para Deus, para a sua palavra, ou para as suas necessidades, para os seus achismos e para a sua maneira de se conduzir? Deus está nos convidando, vamos olhar para os céus, vamos olhar para o Senhor. E aí Ele vai nos dar agora uma direção muito importante sobre duas coisas que são extremamente sérias. Aquilo que Ele determinou não será revogado. Vamos ver essas coisas, vamos lá. Porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Olha que palavra tremenda. Isso é uma ordem de Deus, e é irrevogável. Ele disse, o céu vai passar como a fumaça, a terra se envelhecerá como uma veste, e os moradores morrerão como mosquitos. O que significa isso? Que o nosso corpo ele é tão finito, ele é tão limitado, e ele se acaba, num estalar de dedos, a gente morre, a nossa força se vai. Eu até falei aqui à tarde que minha sogra uma vez chegou em casa triste, falando assim, ô Teté, eu guardei muito um casaco, fez um calor esses anos, quando foi hoje, fez um frio, eu falei, vamos usar meu casaco chique. Cheguei lá, fui pegar o casaco todo esfarelado, falei, misericórdia, que desgrama que aconteceu com o meu casaco, não deu para usar. Ela ainda tentou trazer, dar um jeito, no final ela, não tem como não, acabou. Uma veste velha, às vezes a gente guarda, e você não quer que a veste venha envelhecer. Mas os anos estão passando diante dos nossos olhos. E as vestes se envelhecem. É natural. Deus colocou uma ordem. Tem coisa que é finita e não é negociável. É irrevogável o que Ele fala. Então Deus está falando aqui, atenção, tem duas coisas. Uma coisa que vai durar pela eternidade e uma coisa que vai acabar. Tudo que diz respeito a essa terra vai se acabar. Tudo que diz respeito a essa vida natural se acabará. Tudo. Os céus, a terra e as pessoas. Deus determinou assim. E assim sucederá. Se você quiser servir a Deus, você tem que saber dessa verdade. Para que você não se apegue demais às coisas terrenas e às pessoas do seu jeito e à terra como ela é. Que ela vai acabar. E a segunda coisa, que é também uma ordem irrevogável de Deus. Diz assim o versículo. Mas a minha salvação durará para sempre. Diga graças a Deus. A minha justiça não será quebrantada. Oh, irmãos, que tremendo isso daqui. Isso é um aviso de Deus para nós. Quer se apegar a algo eterno? A minha salvação é eterna. A salvação ela começa aqui e ela não se acabará. Ela não terá fim. Por isso que nós crentes somos tão chatos e vamos continuar sendo no tocante à salvação. Por isso que você não deve desistir de orar pela sua salvação, pela salvação dos seus. Porque é a única coisa que é eterna. E se você tiver a oportunidade de escolher entre o passageiro e o eterno, não seja tolo de escolher entre o passageiro. Porque o que acaba, acaba rápido. Apenas dura o que é permanente. E Deus já determinou, está determinado, não interessa o que a gente acha, não interessa o que a gente quer. A terra vai acabar, a salvação do Senhor vai permanecer. E o corpo faz parte dessa terra. A alma não faz. A alma não foi criada com a matéria dessa terra. O que foi criado com a matéria terrena foi o corpo. O corpo foi feito do pó da terra. Então, ele também é terreno e finito. E os prazeres dessa terra querem fazer com que você cumpra os desejos do teu corpo. Só que se você for por eles, você vai se acabar tão rápido quanto você puder imaginar. Agora, a salvação é para a tua alma. Ela é para o teu espírito. É essa que você tem que lutar por ela. Você tem que lutar pela salvação, porque a Bíblia diz que a justiça do Senhor não será quebrantada. Ou seja, ela vai
permanecer, ela não se quebrará. A justiça de Deus, o que Ele falou, é isso aqui. Acabou, está falado. E eu quero que você encontre agora comigo a grande mensagem que Deus preparou para nós, que está no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Vamos no versículo 33. Todo mundo acordado aí? Glória a Deus. Ficaram tristes? Não posso fazer nada. Fique feliz que é melhor. Eu estou te dando uma informação valiosa. Tem coisa que dura e tem coisa que acaba. Escolha o que é eterno. Marcos 6, 33. E a multidão viu-os partir. E muitos os conheceram. E correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles. E aproximavam-se deles. Veja, quem quer, busca. Quem quer, vai atrás. Você quer a salvação? Então busque sua salvação. Vai no lugar que Deus determinou. Procure o que o Senhor tem falado. O que aconteceu? A multidão viu que Jesus e os discípulos eles entraram num barco em direção a um certo lugar. E eles falaram assim, Jesus vai lá, nós vamos chegar primeiro. E foram a pé, chegaram primeiro. Quando eles chegaram lá, eles que receberam Jesus. E às vezes você está achando que sempre é Jesus que vai te receber nos lugares. Não, se você sabe aonde Jesus está indo, talvez seja você que tenha que receber ele lá. Amém? Você sabe que Jesus quer salvar a sua família? Esteja pronto para receber Jesus. Se você sabe que Jesus quer prosperar o teu caminho, vá buscar a salvação. Irmão, o nosso problema, muitas vezes, é que a gente não está buscando o que Deus vai fazer. Nós estamos parados, esperando alguma coisa acontecer. E aí, veja lá, a continuação aqui. Quando Jesus chegou, eles receberam Jesus. Vamos lá, versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Olhe para mim, o que Jesus vai sentir quando ele vê você se dedicando para buscar ele? Quando ele vê que você é o primeiro a chegar na igreja e talvez o último a sair? Quando ele vê que você está procurando um livro de algum pastor, de alguém que foi usado por Deus, sobre aquele assunto que você tanto precisa melhorar e aprender. Você está buscando. Poxa, Jesus quer operar na minha vida sentimental. O que eu posso fazer para estar pronto para esse milagre? Foi o que eles fizeram. Quando Jesus chegou e viu que todo mundo estava pronto para receber ele, ele teve compaixão deles. Diga graças a Deus. Jesus olhou para aqueles corações e teve piedade. Sentimento espiritual daquele que é movido por Deus. Compaixão. E olhe para mim, não se engane, nem por um segundo. Jesus é cheio de compaixão para conosco. Amém? Jesus é misericordioso. Os seres humanos são um pouquinho mais cascudos, eles são mais resistentes, mas Jesus, ao ver o nosso interesse, ele se enche de compaixão. Só que aí tem um problema muito sério de entendimento. As pessoas acham que se Jesus tem compaixão delas, ele vai dar R$1 milhão na mão de cada um deles. Estou falando sério para vocês. As pessoas acham que Jesus tem compaixão de mim, então Jesus vai resolver todos os meus problemas. Não, se Jesus tem compaixão de mim, ele vai fazer, ele vai acontecer, ele vai que vai que vai. E, na verdade, não foi isso que Jesus fez. Então, quando Jesus tiver compaixão de você, e ele tem, perceba qual vai ser o comportamento dele para com a tua vida. Se Jesus tem compaixão de você, ele não vai chegar resolvendo todas as coisas. Sabe por quê, gente? Porque se ele não fizer em você o que ele fez aqui, não vai adiantar nada. Já cavaram o buraco na água? Dá certo? Não dá certo. Tem coisa que não dá certo. Vocês já tentaram pagar a dívida de alguém que estava todo lascado, endividado? Já tentaram? Não pague, não. Não, pastora, mas eu vou ajudar. Pois não ajude. Senão depois você que vai ficar dentro d'água. Por quê? Porque é necessário algo antes. Antes da prática. E foi o que ele fez aqui. Então, o que aconteceu?
E Jesus teve compaixão deles. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Lembram da ovelha perdida, que eu mostrei uma vez aqui na tela? Você já viu na internet? Como que é uma ovelha que não tem pastor? É uma ovelha que não é guiada, não é conduzida, não é guardada, não é amada, não é protegida, não é tosquiada. Suas feridas não são ligadas. Uma ovelha que não tem pastor, se ela tiver uma ferida, sabe o que pode acontecer? Ela pode morrer, porque não vai ter ninguém para tratar aquela ferida. Uma ovelha que não tem pastor, a lã dela vai crescer e aumentar sem parar, e ela vai até morrer sufocada com o peso da lã. Uma ovelha que não tem pastor, se ela quebrar uma perninha, se ela se perder, ela não vai ter ninguém que a resgate. E Jesus olhou para aquelas pessoas e teve compaixão, porque eles viram que elas eram como ovelhas que não têm pastor. E ele, Jesus, providenciou um pastor para todas as pessoas. Ele é o sumo pastor. Mas você precisa ser pastoreado. Não finja que você não está doente quando você está. Não guarde sua lã achando que você vai precisar dela quando você tem que ser tosquiado. Comece a entender que ter pastor é um propósito da parte de Deus. Amém? Ele olhou para elas e viu elas desgarradas, sem rumo e principalmente não tinham entendimento. Não sabiam discernir de coisas básicas. Quem não tem um pastor para instruir, não sabe fazer a coisa mais simples que alguém pode fazer. Então, o que Jesus fez? Vamos lá, continuando a leitura aqui. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, olhe para mim. Quando Jesus vem e se apieda de nós, quando ele tem compaixão, a primeira coisa que ele faz é ensinar você. Aí vai de você aprender ou não. Ele quer te ensinar. Porque não adianta ele dar dinheiro para você. Ele dá uma restauração que você quer. Você vai quebrar e vai ficar pior depois. Se você não aprender como as coisas têm que ser feitas, não resolve de nada. Por isso que Jesus não vai amolecer para nós. Jesus vai nos ensinar. Repita comigo: o Espírito Santo é o meu professor. Então ele quer te ensinar. E, gente, pensa numa coisa que dá trabalho, é ensinar as pessoas a fazer qualquer coisa. Sim ou não? Vocês já ensinaram alguém a fazer uma coisa que a pessoa não sabia? Não estou falando de aperfeiçoar e de aprimorar, estou falando de ensinar. Irmão, dá vontade de esganar a pessoa, porque a pessoa não sabe, não aprende, você não fala. Eu estava brincando aqui, falei que vocês já assistiram o Chaves? O meu esposo estava até lembrando ontem do Chaves aprendendo a tocar violão. Já viram esse episódio? Ah, irmãos, é muito engraçado. É igualzinho a nossa vida. O professor falava: a mão esquerda vai aqui. Aí ele: a mão esquerda vai aqui. Aí a mão direita vai aqui. A mão direita vai aqui. Mas a esquerda você não tira daqui. E a direita, e ficou. Ai, meu Deus, e o negócio dava uma raiva, um nervoso. Por quê? Porque ele não aprendia. Aí eu pergunto para você, vocês já ensinaram alguém a fazer alguma coisa? Sim ou não? Então, com certeza, se você é pai e mãe, você ensinou. Você ensinou uma criança a andar, ensinou uma criança a desfraldar, ensinou uma criança a se alimentar. Dá trabalho, gente. Você tem que repetir milhões de vezes. Na igreja, se você foi incumbido por Deus para discipular alguém, segundo a palavra, você vai ver que é difícil. Tem que ter dedicação. Por isso que professor é caro. Os maiores professores são caros. Às vezes até mais caro do que uma universidade completa. Você vai fazer uma aula de uma coisa, pergunta o preço de um professor. Porque professor requer não apenas dom, talento, requer um chamado de Deus. E Jesus era o maior professor. Então, irmão, se você tiver uma dívida de 100 e Deus te ajudar a você pagar a dívida de 100... Se você não aprendeu, você vai fazer uma dívida de 1.000. E depois para pagar de 1.000. Não, Senhor, me ajuda aqui, misericórdia, eu preciso aprender, eu não sei ainda. E Jesus vai lá e te ajuda. Daí a pouco você faz uma de quanto? 2.000. Fica pior, nunca melhora. Quem não aprende, não muda. Jesus quer te ensinar. Ainda que dê muito, pastora, mas eu sou muito tapadinho, eu não consigo, não tem problema. Ele é criador, ele é paciente. Ele vai repetir 1000 vezes, se for necessário. Ele vai executar, ele vai te dar uma ordem. Mas se você quiser aprender, ele não desiste de te ensinar. Diga graças a Deus. Nós temos o maior professor.
E a Trindade, que tem o Espírito Santo, está conosco 24 horas por dia para nos ensinar. Mas a gente tem que querer aprender. Toda coisa que você aprende requer dedicação e prática. Porque se o professor que está ensinando às vezes se sente frustrado, é pior para o aluno. Porque o aluno, às vezes, ele não tem paciência com ele. É mais fácil você ter paciência com os outros do que você ter paciência com você que está aprendendo. Você desiste, você chuta tudo, o pau da barraca, você vai, tem que perseverar, tem que fazer, tem que repetir até você ser aperfeiçoado. Eu perguntei isso para o povo da manhã e para o povo da tarde, eu vou perguntar para vocês agora. Pensa agora aí na sua cabeça. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Vou repetir. Qual foi a última vez? Quanto tempo faz que você não fez algo pela primeira vez? A resposta é: quanto mais velho, mais faz tempo. Quanto mais idade a gente tem, menos a gente quer aprender. Por isso que nós temos que ser sempre renovados para aprender como Samuel. Senão a gente vira Eli. Eu já sei, Deus faça o que Ele quer, não tenho paciência de aprender, isso não é para mim. E a melhor coisa que você tem é aprender todos os dias algo novo. Mas é difícil. Você lembra aí quando você fez uma coisa pela primeira vez? Qual foi a última vez? Alguma coisa você estava aprendendo. Eu lembro a primeira prova do Detran que eu fiz. Meu Deus do céu. Eu passei na raça na segunda vez. Era para eu ter passado na primeira. Eu não passei na primeira por quê? Por uma falta de uma pequena atenção, que eu fico com raiva até hoje, só de lembrar. E não foi a seta, porque todo mundo fala, esquecem a seta. Não, a miserável da seta estava aqui na minha vista, eu estava lá toda hora mexendo nela. Eu coloquei o carro lá na baliza, bonitinho, o homem ficou olhando, até feliz, parabéns, dirige muito bem. Aí eu estava com aqueles carros que era meio potente. Ajeitei aqui, ajeitei lá, ajeitei acolá, muita coisa. Quando você está começando a dirigir, você vê que é muita coisa. É muita coisa. É que você vai ficando no automático e vai ficando mais fácil. Mas é o retrovisor, é o não sei o quê, é o negócio, é a seta, é o cinto, é o banco, é o volante, é o câmbio, é o freio, é o acelerador, é a embreagem. É muita coisa. É muita coisa. E aí eu fui sair da vaga lá do negócio que estacionei bonitinho lá da baliza. Eu não esqueci de pôr a primeira marcha, eu fiquei com ódio. Quando eu soltei aqui o carro foi para trás. Por quê? Porque era aqueles carros 1.0 que faz barulho. Então eu estava acelerando, vi todas as coisas, dei a seta, olhei tudo, ajeitei o volante, mas eu esqueci. Eu já achei que a primeira coisa que eu tinha que ter feito era o quê? Engatar a primeira marcha, porque depois que você estaciona, você é obrigado a pôr no ponto morto. Então, eu esqueci. Uma coisa ridícula. E fui reprovada. O professor olhou para mim, poxa, eu estava quase te avisando, você pegou o melhor avaliador do Detran, e ele era, eu sou tranquilo, sossegado. Nossa, você ia passar de primeira, não acredito. E eu, se você não acredita, imagine eu. Então, talvez você não lembre como é difícil fazer uma coisa pela primeira vez, porque faz muito tempo que você não faz. Pede a Deus, se você quiser lembrar o quão limitado o ser humano é, pede a Deus uma coisa nova para você fazer. Ele vai te dar. E eu digo mais, não importa a sua idade, você vai ter capacidade de aprender. Porque Jesus é o nosso professor. Amém? É muito difícil fazer as coisas pela primeira vez. Perdoar pela primeira vez. Ler a Bíblia nas primeiras vezes. Orar. E tem coisas que, ao passar do tempo, você vai aperfeiçoando. Então, Jesus assentou e começou a ensinar. Ensinar. Porque de nada vale você ganhar o mundo inteiro e não aprender como é que você vai manter a sua alma firme. Mas aí tem uma coisa muito importante sobre essa palavra aqui. A gente está na era da informação. E Jesus não quer só te ensinar. Se fosse só aprender, estava bom demais. Jesus quer que você ponha em prática. Então, assim que você aprender uma coisa de Deus, o próximo passo não é celebrar, não. Você não vai celebrar. Você vai executar o que você aprendeu. Deus vai te dar uma situação, uma oportunidade. Eu chamo isso de oportunidade. Para você pôr em prática aquilo que você disse que aprendeu. Irmãos, isso daqui, hoje pode ser uma bênção ou uma maldição na sua vida. A gente tem toda a informação na palma da nossa mão. Tem tudo que a gente precisa aqui. Tudo que você quiser fazer. Mas aí eu te pergunto,
Tem quantas receitas de comida que você salvou e nunca fez? Nenhuma. Nossa, isso aqui é bom, vou fazer para o Natal. Está lá até hoje, você nem lembra mais. É assim ou não é? Quantas coisas você olhou e falou, isso é uma boa ideia. Nossa, isso aqui eu vou fazer. E você não fez. Se deixar, a gente vive a vida assim. Eu, então, que gosto de arte, tenho uma pasta no Pinterest com mais de 800 coisas de todo tipo de arte que eu falo assim, vou fazer. É claro, aquilo está formando, né, a minha forma de se expressar artisticamente. Mas a gente não faz. A melhor pessoa é aquela que ouviu uma coisa, praticou aquela coisa. Ouviu, aprendeu, recebeu a informação, já não perde tempo, põe em prática. Já compra os ingredientes, já pega a folha, já faz, já vai executando. Porque se você deixar para depois, você não faz, não vai dar certo, vai dar errado. Então, assim que Jesus começou a ensinar, surgiu uma bela oportunidade deles fazerem o que Jesus estava ensinando. Vamos ver? E como o dia já fosse muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele. Eles disseram, olha lá, aproximaram-se de Jesus para falar uma coisa. Falar o quê? O lugar é deserto. Estão certos ou não estão? Estavam observando. O dia já está muito adiantado, já está ficando tarde. Então, olhe para mim. O discípulo, ele pode ter essa percepção. O aluno, ele pode ter essa percepção do lugar, da dificuldade e das limitações. Quem é discípulo de Jesus? Diga glória a Deus. Só que o erro do discípulo é querer mandar no mestre. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Por que eles estavam querendo dar ordem em Jesus? Qual era a deles? Eram nécios. Aí eu pergunto, quantas vezes essa semana você deu uma ordem em Jesus? Não, eu nunca dei ordem em Jesus, não. Mentira sua. Se você é discípulo, você vai fazer e falar sem nem perceber. Nossa, mas eu vou fazer isso aqui, isso é uma ótima ideia. Não perguntou para Deus, não orou. Mas na hora de orar, você fala assim, Jesus não deixa nada atrapalhar. É assim ou não é? Olha você querendo mandar em Jesus aí. Jesus, vem aqui na minha casa, faz isso, faz aquilo. Jesus, manda um anjo. Você acha que está orando? Você não está orando. Você está querendo controlar. Você está dando ordem. A Bíblia nos ensina, ao invés de dizer, faremos isso e aquilo amanhã, deveríamos dizer, se o Senhor nos permitir, nós vamos fazer. Mas raras são as vezes que a gente faz isso sem religiosidade. Porque quando a gente quer ser um religioso, quando a gente quer aparentar que somos de Deus, a gente fala assim, não, porque se Deus permitir, se Deus quiser... Você sabe que você não está sendo conduzido por isso. Você só está usando uma frase para se mostrar de Deus. Os discípulos queriam conduzir Jesus e a gente quer conduzir Jesus. Não, Senhor, não leva não. Jesus, o Senhor tem que curar. Eu estou na consagração, estou no jejum. São 36 horas de jejum. Eu lá sou doida de pegar o seu pedido e falar, Deus, faz assim, faz assado. Não, irmão. Eu vou apresentar ao Senhor. O Senhor está aqui. Esses são os pedidos, essas são as necessidades. Esses são os desejos, segundo a tua palavra. Eu espero que o teu povo queira. Do jeito que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Nós não somos mestres, nós somos discípulos. Então eles estavam dirigindo Jesus. E veja, era uma forma de pensar muito clara. Eles tinham um insight legal, uma ideia boa. E às vezes você tem uma ideia boa, você acha, não, eu vou fazer assim, porque eu vou conversar com fulano, e se eu falar assim, 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 vai dar certo. Amém, você pode fazer planos. Só que a Bíblia diz que do Senhor é a resposta da boca. Há caminho que ao homem parece direito. Ananias e Zafira fizeram planos também. O plano deles acabou com a morte deles. Davi, o rei, deu na telha dele contar o povo. Deus não tinha mandado ele contar o povo. Deus mandou uma peste, uma praga, ele teve que se humilhar. Falei, Senhor, mal foi eu, não impute no seu povo, não. Eu não estou falando que você não é de Deus. Eu estou falando que você e eu achamos que às vezes somos tão de Deus que temos poder de decidir. De falar para Jesus como que as coisas têm que ser. Irmãos, nós estamos colocando o nosso projeto de vida no altar do Senhor. E Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele é Senhor. Nós somos servos.
Nós precisamos aprender a receber o discernimento e a condução do Espírito Santo. E nessas horas que você aprendeu uma coisa, Jesus vai te dar a bela e rica oportunidade de ver o Mestre trabalhar. Não tem coisa mais linda do que ver o Mestre trabalhar. A coisa mais maravilhosa que tem na nossa vida é a gente montar um plano inteirinho, entrega na mão de Jesus, Jesus cata e joga assim pela janela e fala: agora vem comigo que você vai ver como é que o Pai faz as coisas. Vem aqui. É isso que a gente precisa. Abrir mão do controle. Parar de querer mandar em Deus até nas nossas orações, que não são orações. Lembram do Jó? Quem lembra da história do Jó? No final do livro de Jó, Deus catou o Jó pelas orelhas. Falou: vem aqui, quem você pensa que você é, Jó? Você fala demais do que você não sabe. Deus falou isso para o Jó. Murmurava, reclamava de tudo, contendia. E ele se abominou, tomou um susto quando Deus puxou a orelha dele, mas ele necessitava daquele puxão de orelha. E a Bíblia diz no final do livro de Jó que ele se arrependeu, disse: Senhor, Senhor, a partir de hoje eu vou ficar com a minha boca calada. O Senhor fala e eu vou ouvir. Se eu não souber, eu vou perguntar e o Senhor vai me dirigir, vai me instruir. Amém? Então Ele quer nos dirigir. Ele é Senhor, nós somos os servos. Ele é Deus, não é eu e você que tomamos decisão segundo a nossa carne. Pergunta para Deus: Deus, o Senhor quer que eu faça alguma coisa no mês de janeiro? O Senhor quer que eu leve marmita para alguém que está em situação de rua? Senhor, o Senhor quer que eu faça alguma coisa na igreja que às vezes está precisando e eu não estou vendo, mas o Senhor quer me levantar para fazer essa coisa? Deus, o Senhor quer que eu fique quieto esse mês sem inventar nada? Eu fico, Senhor, aqui parada. Só me fala. Eu quero receber a instrução do Senhor. Teve outra vez que Davi inventou de construir o templo. Deus perguntou: mas quem mandou você construir templo? Eu não mandei você construir templo nenhum. Quem mandou você inventar de fazer aí o que essas coisas? Não é para você ter feito. Então, gente, essas falhas, elas às vezes acompanham a pessoa de boa intenção, de bom coração. Mas você tem se perdido da missão que Ele te deu. Qual foi a missão? A missão é essa. Então eu tenho que me grudar nessa missão. A missão veio do meu pastor. A missão veio da igreja. A missão veio da liderança. A missão veio do servo, da serva de Deus. Então eu vou começar a entender isso aqui que Deus está falando comigo. E aí vem mais. Vamos seguindo aqui. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Na hora que Jesus falou isso, eles deviam falar igual você quando eu peço oferta: mas eu não tenho dinheiro. O que Jesus quer de mim? Eu não tenho condição, mas eu não tenho tempo. E Jesus está mandando você fazer as coisas e você está inventando: eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não sei falar. Lembra do Moisés? Não, eu sou gago, eu não sei que eu vou falar o quê? E começa até a caquejar na hora. Jesus não dá ordem, Jesus não recebe ordem da gente. Jesus vem para dar ordem em você. Você não está obedecendo por quê? Dai-lhes vós de comer. Mas, irmãos, olhem para mim. Por que a gente não pode dar ordem em Deus? Pastora, mas olha, não é maldade. Não é uma coisa que eu quero fazer. Quando eu sou muito proativo. Quando eu vi, eu já fiz. Então, você precisa entender o seguinte: os seus planos vêm dos seus recursos, os planos de Deus vêm dos recursos de Deus. As suas ideias vêm das suas limitações, e a direção de Deus vem do sobrenatural, que é feito a partir da fé. Qual que é o melhor? Tem o mais fácil e tem o melhor. O mais fácil é você fazer as coisas já com o que você tem. Mas se Jesus mandar você fazer coisas que você não tem condição, é Ele que vai garantir o recurso. Amém? Você só tem que garantir a obediência, que é a sua parte. Vamos ver como é que foi aqui. E eles disseram: iremos nós e compraremos dinheiros 200 de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E eles, sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Sabe por que você resiste tanto a obedecer a Deus? Porque você já sabe que você não tem condições. Jesus também sabe. Por isso que você é tão teimoso. Mas Ele já tinha considerado esse fator na equação quando Ele te chamou.
Deus já tinha considerado as suas limitações, as suas fraquezas, quando Ele te escolheu, quando Ele mandou. Jesus não falou para você, dá-lhes de comer, achando que você era milionário e estava ocultando, escondido lá, alguma coisa. Não, Jesus já sabia de tudo. Você é limitado, mas Ele não é. As pessoas não acreditam no seu chamado, mas ninguém precisa acreditar. Quem dá é Deus. Davi, ninguém acreditava, né? Esse menino aí vai lá, quer se achar, quer ficar aparecendo na frente do gigante, mas não era isso. Ele tinha capacidade de ajudar as pessoas cumprindo o seu chamado. É isso que nós temos que ter. O entendimento de que o chamado que Deus nos deu tem a capacidade de fazer pelos outros o que tem que ser feito. Que mais? E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. A palavra de Deus diz no livro de Coríntios, eu não vou ler para vocês não, mas está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, que tudo que é feito tem que ser feito com ordem e decência. Sem ordem e decência dá errado. Então, presta atenção. Não existe multiplicação sem organização primeiro. Não existe milagre sem primeiro colocar a casa em ordem. Eu quero te perguntar e você responde para você. Olha para mim. Como é que está a tua casa? Ih, pastor, uma confusão. Uma hora eu acho uma coisa, eu não sei, eu confundo, não sei se é Deus falando, eu não sei se é o mundo. Põe em ordem a tua casa. Como que eu faço isso? Você sabe, tem que jogar fora o que não é para estar aí dentro. Como que está a tua casa? Teu coração. Várias lembranças, um monte de coisa ruim, suas premissas. Tem que pôr em ordem. E a sua casa lá, a sua casa, como é que está seu quarto, seu guarda-roupa, como é que está? Ei, pastora, eu não quero ver não, pastora, pelo amor de Deus. Tem que pôr em ordem. A ordem de Jesus é que a gente venha organizar. Temos que organizar a nossa vida de acordo com a direção dele. Isso aqui eu não quero, isso aqui não presta, essa palavra não é para mim, isso aqui foi o homem que falou, isso aqui eu não aceito na minha vida, isso aqui é velho, é para jogar fora, não se dá nem para um cachorro, então eu não vou dar para ninguém, isso aqui é para jogar no lixo, isso aqui eu não quero para mim, então eu não quero para os outros, isso aqui não me serve, eu vou procurar algum lugar para fazer isso. Organização. Olha o que diz a palavra. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Quem estava aqui no domingo agora, das mulheres, a reunião das mulheres, levanta a mão. Vocês perceberam como que Deus nos dirigiu para fazer as coisas? Tudo tem que ter ordem e decência. No começo, todo mundo ajudou, todo mundo fez. Quando a primeira parte estava completada, o que eu falei? Todo mundo senta. Todo mundo sentado. Pega o seu nome e senta lá. Ficou muita gente em pé. Falei, calma. Começou a palestra e eu comecei a organizar. Em silêncio, vocês prestando atenção, vocês arrumando. Comecei a tirar as comidas, colocar na mesa principal. Peguei aqui, coloquei lá no fundo. Chegaram até algumas irmãs atrasadas. Quando passaram-se uns 10 minutos, estava todo mundo sentado e não faltou lugar para ninguém. Só que, do que adianta todo mundo querer fazer, todo mundo querer acontecer, se Deus não falou? Semana passada, na quarta-feira, eu preguei sobre isso. Não inventa de fazer uma coisa que Deus não mandou você fazer. Se Deus deu para você fazer A, faça só A. Ah, mas eu acho legal. Então, pede permissão e a direção de Deus. Porque se está fora da direção, você vai frustrar tanto o A quanto o B. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, já estava no meu coração tirar as crianças da mesa principal, fazer uma mesa para as crianças. A irmã veio, confirmou. Eu já ia falar. Foi quase que instantâneo. A gente ficou todo mundo sentadinho, bonitinho. Não faltou lugar para ninguém. Deu tudo certo. No final, a mesa deu uma afinadinha, mas todo mundo teve o seu lugar. Agora, com ordem e decência. E no final, quem lembra? Vamos organizar? Quem quer cuidar dos copos? Irmãos levantaram a mão. Então vai irmão, 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 irmã. Quem quer cuidar dos pratos? Então vai lá, irmã, 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 irmã. Levantou. Cada um sabe o que tem que fazer. Aí os outros ficaram, foram arrumando as mesas, vamos dobrando. Cada pessoa já foi sendo o quê? Direcionada por Deus. Mas às vezes a gente não quer conduzir. Precisamos tomar a frente daquilo que aprendemos. Diz o livro de Tiago, do que adianta ser ouvinte esquecido? Não serve para nada. A bênção de Deus é você ser ouvinte praticante, colocar em prática o que você aprendeu.
Então Jesus deu essa oportunidade, vamos colocar em prática. E como foi? Versículo 40. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Olhe para mim. Toda divisão ordenada por Deus tem um propósito da multiplicação. Amém? Toda divisão ordenada por Deus tem um propósito da multiplicação. Vamos dividir todo mundo em grupos de 100 e de 50 pessoas. E vamos assentar para que haja o quê? Multiplicação. Então, Deus às vezes vai mandar dividir para multiplicar. Amém? E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. Olhe para mim. Enquanto você não abençoar o que tem na sua mão, Deus não vai poder te dar algo maior e algo novo. Ah, essa casa não serve para nada. Ah, esses móveis são tudo uma porcaria. Ah, porque esse aqui não é bom. Ah, porque essas minhas roupas. Ah, porque esse meu cabelo. Ah, porque essa minha barriga. Isso, vai amaldiçoando. Já pensou se Deus tirasse tudo que você tem e levasse embora? Tudo que você reclama? Reclamou, puf, acabou, não tem mais. Deus livre, né? Porque se você reclamar da barriga e Deus tirar ela, você morre em 2 minutos, porque você precisa dela. É a única que você tem. Então, irmãos, nós precisamos primeiro agradecer pelo que a gente tem e abençoar. Lembra da palavra de sexta passada? Nós somos chamados para bem dizer. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Senhor, essa é a minha casinha pequena. Eu te agradeço, porque sem ela nem a paz eu teria. Então, se foi essa a primeira pequena que o Senhor me deu, eu te dou graças. O Senhor me abençoe, que eu consiga multiplicação. Senhor, foi esse o corpo que o Senhor me deu. Com ele eu tenho saúde, com ele eu posso me exercitar. Mas às vezes a gente não cuida do que a gente tem e quer que Deus venha e resolva os nossos problemas, sendo que nem a gente abençoa o que a gente tem. Tem uma tradução que diz, e repartindo, levantou aos céus, deu graças. Você já deu graças a Deus pela sua vida, pela sua família? Mas só tem gente que sabe reclamar, murmurar, só age quando o problema está aparecendo. Você vê que a pessoa só fala de problema. Ah, mas essa luta. Ah, mas esse problema. Ah, mas essa situação difícil. Ah, mas isso aqui. Tá, e quando está tudo bem, você faz o quê? Você quer brigar com todo mundo, você não se alegra com o que você tem, você não cuida, você não procura ser como Jesus, você quer resolver, mas você não quer preparar. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos. Jesus está nos ensinando aqui algo muito poderoso. Agradecer pelo que a gente tem. É isso que eu tenho. Graças a Deus por isso. Amém? Versículo 42. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Homens, sem contar as mulheres e as crianças. Qual é o dízimo de 5.000? 500. Quantos grupos de 500 pessoas? Quantos grupos deu essas 500 pessoas? 5 ou 10, dependendo. Irmãos, tinha mais de 1.000 grupos. Porque se tivesse os grupos que o Senhor colocou, as pessoas fossem de 100, ainda assim daria mais. Mas tinha muita pessoa. Então a gente precisa entender qual é o propósito de Deus na organização que a gente não faz. A divisão, esse dinheiro é da casa de Deus, esse dinheiro é da poupança, esse dinheiro aqui é para eu investir no meu lazer esse mês, esse dinheiro eu estou dividindo para que haja o quê? A multiplicação. Ih, pastor, a senhora não sabe. Ó a montanha, o tsunami de dívida e minhas 3 notas de R$100 aqui, ó, lutando contra elas. Organiza, põe a casa em ordem. Senhor, está tudo isso aqui, ó, eu não sei o que eu faço, eu tenho isso, eu te peço, multiplica, Senhor. Me dá sabedoria. E ele vai multiplicar. Mas a gente não organiza o que a gente tem, porque tem medo de pôr as contas no papel, a gente tem medo. A gente tem que começar a organizar. Sem organização, sem oração, sem a prática, nós não chegamos em lugar nenhum. Amém, irmãos? Eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, porque esse foi o maior milagre que aconteceu nesse momento. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Se você nunca organizou 5.000 pessoas,
Quem sabe Deus não quer te dar uma empresa de 5.000 pessoas? Quem sabe Deus não quer te dar um lucro 5.000 vezes mais do que aquilo que você tem hoje? Mas você acha que você é limitado, você acha que você não consegue, você quer fazer uma coisa que dá para você. Não, isso aqui dá para mim, isso aqui não dá. Você não tem fé, você quer mandar em Jesus. Você não quer obedecer o que Jesus está falando com você. Você quer fazer com o que você tem, o que dá para você. Isso daí é muito bonito, até você entender que não tem nada de espiritual nisso. Tem muito da carne e do natural, mas não do espiritual. Que Deus fale mais ao coração de vocês, amém? Vamos ficar de pé, os obreiros